Fala pessoal, tudo bem? Olha só, este vídeo é para a gente falar um pouco sobre a empresa de aplicativo de mobilidade urbana que é a Uber. Uber, ela está ultrapassando os seus limites e parece que ninguém está vendo isso. Está bem debaixo dos nossos narizes, ninguém faz nada, as autoridades não fazem nada e os motoristas também só ficam reclamando na internet. Eu tenho acompanhado aqui a vida de alguns motoristas da Uber e eu quero aqui também reforçar a minha crítica junto com eles e dar a minha sugestão e opinião sobre como que a Uber poderia se tornar melhor para as pessoas que trabalham com o aplicativo. Mas antes de tudo, eu quero ler aqui com vocês alguns comentários de ex-motoristas da Uber. O título do vídeo é Uber sem condições. E eu quero ler os comentários que eu achei de mais importantes sobre o que os ex-motoristas da Uber estão falando, como que eles estão agora, como que a Uber afetou a vida familiar deles, a vida financeira, a vida emocional, a vida sentimental, enfim, algumas pessoas estão desesperadas, endividadas e elas não conseguem ter voz para reclamar sobre a Uber, tá? Então, vamos aqui alguns comentários sobre o vídeo que diz Uber sem condições de trabalhar. Temos um comentário aqui do Hugo de Paula Vermelho 195. Há um dia ele fez esse comentário, você vai ler aqui junto comigo. Acabou, pessoal. Voltei para minhas pinturas, vendi meu carro, curei minha depressão e ansiedade. Torço para todos saírem dessa escravidão. Este rapaz aqui, o Hugo de Paula, ele estava com depressão e ele estava com ansiedade por estar dirigindo como motorista do aplicativo Uber. Fiz mais que certo, o app já acabou faz tempo. MR Espíndola colocou esse comentário. Outro comentário aqui, pessoal, acabou, fim. Resta agora somente as dívidas. Se persistir, vai somar mais ainda as dívidas. Quem puder, saia. Tem 8 meses que saí e não me arrependi. Devia ter saído antes. Por isso digo, saiam o quanto puder, pois vai acumular dívida e o app mais milionário a cada mês. Outro comentário, melhor coisa que fiz foi abandonar essa. Acabou minha ansiedade, a vida está fluindo muito bem, estou feliz. Ele estava também ansioso, possivelmente depressivo, e agora ele diz que a vida está fluindo e ele está feliz. Então a vida dele tinha estagnado e ele também estava infeliz por conta de trabalhar no aplicativo da Uber. As autoridades precisam ver isso e tomar uma providência. E daqui a pouco eu já vou falar mais um pouco sobre providência e sugestão, como ela pode melhorar. A gente não precisa jogar ela no lixo e falar que não serve, não pode ajudar ninguém, mas precisa melhorar. E eu vou dar aqui as minhas sugestões para que a Uber possa melhorar e que as pessoas sejam dignamente pagas, os motoristas sejam dignamente pagos pelo trabalho que eles realizam na Uber. Depois vai vir a historinha, mas faz se quiser, faz a hora que quiser. Não é bem assim. Tem que ter regras, porque tudo no Brasil chega aqui, chega a redes sociais, como o TikTok, etc., e vai jogando tudo que é coisa dentro do Brasil e não tem regras. O gringo leva todo o dinheiro, escraviza a mão de obra e o Brasil fica com lixo, fica com a doença, não consegue se aposentar, o INSS está falido, as pessoas ficam quebradas, os gringos levam toda a grana. Como no passado, os portugueses chegaram aqui no Brasil, levaram a fauna, levaram a flora, levaram ouro, em troca deram a religião sincretista para o nosso Brasil e nós ficamos com a conta
para pagar. Tenho vergonha de dizer que trabalho nos aplicativos. Canal do Caminhão 9164 diz que tem vergonha de dizer que trabalha com aplicativo. Por quê? Tem vergonha? Porque há-se um comentário que ele já está generalizado no Brasil, que quem trabalha com aplicativo é porque não deu certo em outra coisa. Não conseguiu fazer outra coisa e apelou para fazer o aplicativo, embora eu tenha dois pensamentos sobre isso e até o final do vídeo eu vou comentar com vocês. Tem a questão de trabalhar integral e tem também a questão de trabalhar como renda extra. O brasileiro hoje já sabe que não consegue viver com salário base. 97% do Brasil está na base da pirâmide da pobreza, linha de pobreza abaixo, e não consegue mais um pai de família sustentar a sua casa somente com o emprego, somente com o salário que paga. Precisa sim ter no mínimo 2, 3 empregos e precisa criar renda extra para que consiga pagar moradia, educação, saúde, etc. MR Espíndola. Aqui em BH, os mesmos valores de corridas para quem tem carro tá tocando para quem tem moto. O MR Espíndola está dizendo aqui que o moto Uber e também o Uber com automóvel, eles estão recebendo chamadas com o mesmo valor. Agora, temos duas coisas que precisamos pensar. A moto oferece menos segurança. A moto, ela só tem lugar para uma pessoa. A manutenção da moto é muito baixa, enquanto a manutenção do carro é muito alta. O carro tem sempre uma segunda camada de proteção, tanto para o motorista como para o passageiro, e também pode levar até 4 pessoas mais bagagens. Não é justo, de fato, sem contar a documentação e a legalização de um veículo. Carro, um automóvel é muito mais caro do que uma moto. Vai pagar um pedágio, o de moto vai ser sempre mais barato do que um automóvel. Se torna injusto uma corrida de moto e uma corrida de carro ter o mesmo valor dentro do aplicativo da Uber. Considerando essas coisas que eu estou te dizendo, mais segurança, pode ir mais passageiros, pode ir mais bagagens, e eles estão mais seguros, repetindo, porque segurança em primeiro lugar. Segurança é inegociável. Segurança não se negocia jamais. O UberX agora é para aquele que está indo para o trabalho e só quer livrar a gasolina. Então, se funcionar somente como carona, tá tudo certo. Então, aqui já vai minha primeira sugestão e opinião. A Uber precisa classificar pessoas que trabalham por renda extra, fazer 1, 2 horas, 3 horas por dia, e pessoas que já assumiram trabalhar no aplicativo como renda principal. Precisa ter critérios, métodos e pagamentos diferentes. Por exemplo, se você pega ali uma pessoa qualificada na Uber, que ela é diamante, ela é uma pessoa que trabalha no mínimo 12 horas por dia. Eu não sei se você sabe, mas o aplicativo da Uber permite que uma pessoa trabalhe até 12 horas com o aplicativo ligado. Depois de 12 horas, ela bloqueia o aplicativo e volta a funcionar depois de 6 horas. Então significa que num período de 24 horas, a pessoa está liberada 6 horas para descansar e ela tem mais 12 horas para trabalhar. E o restante das horas para fazer o resto das coisas em sua vida. Veja só, ela tem que colocar critério. Se uma pessoa está integralmente ali 12 horas todo santo dia, religiosamente trabalhando, regularmente trabalhando, tem que ter critérios diferentes de pagamento, de benefícios. E um dos benefícios que eu penso que um Uber profissional, diferente de um amador, daquele que faz apenas por hora extra, ele precisa ser reconhecido como profissional. Por exemplo, seguro do seu carro. Seu carro quebrou, a Uber precisa ter um investimento para ajudar na manutenção do veículo deste profissional que está atuando ali 12 horas por dia. Ela vai fazer isso com quem faz somente como renda extra? Quem tem uma CLT e trabalha 1, 2, 3 horas?
Lógico que não. Segunda opinião, os algoritmos precisam ser manipulados para que não haja nenhuma corrida no Brasil inteiro e para seu ninguém por menos de R$ 2 o quilômetro. Agora você imagina, eu converso aqui com alguns motoristas de aplicativo, eu fui a fundo aqui para saber do assunto, ele está ali com o seu carro 1h da manhã, está numa capital, está numa cidade, ou pode ser também no interior, e toca uma corrida de R$ 5,39. A pergunta é, quem vai tirar um patrimônio de 50, 60, 100, 150 mil reais, que é o veículo, para fazer uma corrida de R$ 5,39? Quanto está o combustível? Na maior parte do país está entre R$ 6,27 até R$ 7,29, ou seja, entre 6 a R$ 8 está o preço de combustível em todo o Brasil. Agora, sem contar a documentação IPVA, sem contar as multas, sem contar o seguro, o licenciamento e por aí vai, a pessoa tem uma despesa muito grande. Como que ela vai tirar um patrimônio de 100 mil reais, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, vai colocar na rua, vai colocar em risco, colocar a sua própria vida em risco também, porque é uma das coisas que a Uber faz e é errado, toca a chamada, vê a origem e vê o destino do passageiro. Porém, após ele aceitar, esse destino, ele é sabotado, ele é cancelado, não dá mais para ver, não dá mais para visualizar. Aí o que acontece? Acontece que ele fica sem saber para onde o passageiro está indo até que o pegue, lugar de origem, e coloque a corrida para começar a correr e ele saber para onde as pessoas estão indo. E acontece muito, ele aceita uma chamada para determinado destino e no seu deslocamento até o passageiro é alterado o destino. Isso também é uma injustiça. Digamos que ele queria uma corrida somente para o centro de sua cidade e ele aceitou a corrida. Só que agora, depois de aceitar a corrida, o destino foi alterado e muitas vezes, além de ser alterado, ele também é adicionado paradas, que é uma coisa que acaba sacrificando o planejamento do motorista de aplicativo Uber. Então eu sugiro que os algoritmos sejam manipulados, em primeiro lugar, para que não haja nenhuma corrida com valor menos de R$ 2 por quilômetro. Isso precisa ser regra. Outra coisa, o valor também precisa ser ajustado de acordo com a inflação. O preço do combustível, o preço dos veículos, o preço das despesas que o motorista de aplicativo tem. Então significa que na hora do cadastro ou posteriormente ao cadastro, a Uber tem que ter uma opção onde o motorista diz se ele vai trabalhar full time, tempo integral, ou se ele vai trabalhar apenas parcialmente. E assim ela oferecer uma condição diferente para quem vai rodar como renda extra e para quem vai rodar como renda principal. Uma vez que o motorista decide rodar como renda principal, o que vai acontecer? Ele também precisa assumir suas responsabilidades de comprometer-se em fazer X horas por dia, ou por semana, ou por mês, ou atingir metas e atingir também qualificação colocada por ela, como no caso aqui tem a qualificação do Uber X, que é o azulzinho, tem o Uber Diamante, etc. As autoridades precisam averiguar isso. O motorista não pode fazer uma corrida e ficar no prejuízo. Todos têm que ganhar. A Uber tem que ganhar, o passageiro tem que ganhar e também o motorista precisa ganhar. Agora, uma das coisas que eu também posso sugerir é que ao invés da Uber taxar mais o passageiro e taxar também mais o motorista, diminua os seus próprios ganhos.
Ao invés de cobrar 18%, 20%, 25%, até 33% do motorista, ela precisa ganhar menos e ganhar sobre o volume de pessoas que estão trabalhando para ela. É necessário rever, é preciso ter um seguro da própria Uber quando a pessoa comprova que o seu veículo ele foi danificado, ele foi estragado, ele precisa de conserto, precisa de dinheiro para ele voltar a rodar no seu trabalho rodando de aplicativo. É muito simples. O motorista cadastra, faz o seu cadastro, cadastra o carro, comprova que o carro está com a documentação em dia, faz um seguro particular também do seu veículo e da sua própria vida e mostra para a Uber, olha, eu estou legalizado aqui e eu rodo no mínimo 8 horas todo santo dia. Agora, se acontecer qualquer coisa com o meu veículo, no mínimo a franquia do meu veículo precisa ser pago pela Uber. Bateu o carro, tá errado. A Uber pagar a franquia do carro. Ah, bateu o motor, queimou junta de cabeçote, 3, 4, 5 mil reais. A Uber precisa comprometer-se com um valor para consertar este carro. O motorista não precisa pagar um seguro para a Uber para garantir a sua integridade física, porque ele já paga um seguro para isso. Então ele vai pagar um seguro para isso, para garantir a sua integridade física, caso ele precise ficar parado algum tempo, 15, 30 dias, ou seja, o tempo que for, ele paga o seguro e vai pagar para a Uber. Isso também não é justo. Penso que ela tem que criar um método, ela tem que criar regras, reformular o seu conceito e oferecer a opção de pessoas que vão trabalhar como renda extra e de pessoas que vão rodar como profissionais. Tem que ter essas duas categorias dentro dos aplicativos, não somente Uber, mas InDrive, 99, etc. Agora vamos ver aqui outro comentário. Marcelo, ele diz o seguinte: abandonei a UberX sem condições de trabalhar. Então aqui o Marcelo está dizendo também abandonando porque ele ficou sem condições de trabalhar. Quando a viagem é boa, fica até com medo. Um outro dizendo aqui, quando toca mirabolantemente, por exemplo, uma viagem corrida, 4, 5 reais por quilômetro, fica com medo até de aceitar. Então a gente percebe que os motoristas de aplicativos, principalmente da Uber, eles não estão querendo corrida de 20 reais, 30 reais o quilômetro. Eles estão querendo justiça, que seja justo, que eles consigam se manter o seu veículo, manter a sua família trabalhando, até porque a Uber tem condições de fazer isso. Aí ela vai bater na tecla sempre, mas é livre, entra quem quiser. Tudo bem, entra quem quiser, mas se essa pessoa que quis entrar está colocando dinheiro no seu bolso, além do que vocês merecem, essa pessoa precisa ser reconhecida. É uma questão de justiça. Repetindo, precisa separar a classe que roda de aplicativo como renda extra e de pessoas que rodam como renda principal. Tem que ser reformulado isso. Os prefeitos, deputados federais, estaduais, os governadores precisam ir para cima dessas empresas de aplicativos para que não aconteça o pior com os motoristas, como nós estamos vendo aqui. Pessoas endividadas, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas desesperadas porque acreditaram numa coisa, começaram a trabalhar na Uber, colocaram o seu patrimônio físico em jogo, colocaram o seu patrimônio adquirido, o seu veículo, colocou o seu patrimônio familiar, emocional, porque a sua família fica no jogo, ela fica em casa, o motorista de aplicativo sai para rodar, não sabe aonde vai, não sabe quais corridas vai aceitar. Muitos motoristas de aplicativos já perderam as suas próprias vidas porque não oferece segurança. É preciso rever isso aqui. Eu poderia seguir aqui com mais comentários, mas eu acredito que aqui está bom para a gente pensar. A Uber precisa mudar. Drive 99 precisa alterar as regras, o método e precisam rever essa questão de não ter nenhuma corrida com um valor abaixo de R$2 o quilômetro com o preço que o combustível está hoje, tanto gás como gasolina, como etanol. Agora, se subir o preço, a gente também precisa subir o valor. É R$2 hoje?
Subiu o preço, tem que ir para 2,10, 2,15, 2,20. Precisa acompanhar. Não pode ela continuar recebendo o mesmo valor, 18, 20, 25, 33% do motorista e o combustível já subiu 2, 3 reais a mais. As despesas do veículo, porque as peças também do carro desgastam e elas custam caro fazer a manutenção do carro e ela continuar recebendo o mesmo valor, porque não abaixa o valor dela. Ela não recebe 2%, 3%, 5%. Ela continua recebendo o mesmo valor. As coisas sobem, tudo sobe, a inflação sobe, o motorista vai perdendo e ela continua ganhando o mesmo valor, o mesmo valor, o mesmo valor, o mesmo valor. Quem no fim paga as contas é o motorista de aplicativo, não é nem o passageiro, porque o passageiro ele só paga ali a sua corrida, seus 10, 15, 20 reais, enfim, muito pouco em relação ao patrimônio que o motorista está colocando em risco, sua vida, seu veículo, sua família e sua história. Muitos motoristas estão com depressão, eles estão com ansiedade, porque eles estão endividados, porque eles acreditaram na Uber, colocaram seu carro, o carro desgastou, eles não conseguiram pagar a manutenção, tiveram que encostar, ou às vezes multas, pagou as multas, não consegue pagar os documentos e agora ele está ferrado. A Uber está aí bem de boa e novas pessoas vindo acreditando em promessas que elas são injustas. Pagamento da Uber para o motorista de aplicativo é injusto. Isso precisa ser corrigido. Não quero dizer, tem que acabar com a Uber. Não, não é isso. Ela é uma empresa boa sim e pode agregar na renda extra, mas ela precisa corrigir esses erros que ela tem. Ela não é perfeita. O meu vídeo de indignação aqui não é acabar com a Uber, não é acabar com as empresas de aplicativos, mas é corrigir o que está errado. Ela não está certa, não está agindo de maneira justa e muitas pessoas do Brasil estão se lascando, estão se ferrando, perdendo seus bens, ficando endividados e até depressivos, talvez perdendo a vida por depressão, por doenças e outros que perderam por falta de segurança e agora a Uber precisa cuidar disso. E outra coisa que eu percebo também, os motoristas dizem, é que o passageiro reclama, o motorista não tem direito de resposta. O motorista não responde porque o passageiro está sempre certo. Ele vai lá, dá uma estrela e fala, o motorista acelerou demais, o motorista fez isso, o motorista fez aquilo. E fica aquele comentário ruim, ela baixa os pontos do motorista, ele pode ser desqualificado, se é um diamante ele vai para baixo e o motorista não tem condições de responder, a não ser se ele é um diamante qualificado. E acima, ele consegue ajuda direto com o suporte, conversar com o suporte, mas não muda para remover os comentários. Então, nem sempre o passageiro tem razão. Nem sempre também o motorista tem razão. Então, precisa ser mais democrático. Um passageiro não pode ir lá dar uma estrela, fazer uma reclamação gigante sobre o motorista e ela simplesmente mandar isso para o status dele e diminuir a pontuação dele, baixando a qualificação dele. Ela não pode fazer isso porque ele não teve direito de resposta. A pessoa pode fazer isso porque não gostou da cor do motorista, do jeito do motorista, talvez ela estava errado, o motorista tentou corrigir sua postura, ela não aceitou, ela não gostou, ele disse algo que estava certo ele, mas ela não concordou com ele e ela vai lá e ferra ele dentro do aplicativo Uber, dando uma estrela e deixando seu comentário ruim. E a Uber manda isso para o seu status e também baixa a sua pontuação e depois baixa também a sua qualificação. Ele precisa em todo tempo ter direito de resposta. Passageiro falou, ele estava andando em excesso de velocidade. Precisa ser conferido, porque o excesso de velocidade para essa pessoa precisa ser realmente verídico. Não porque ele está, digamos, numa pista de 50, ele andou de 70, de 80, excesso de velocidade. Mas ele está numa pista de 100, 110, ele está 100, 110, ele está dentro do limite permitido. Agora, porque a pessoa acha que ele precisa andar de 40, de 50, 60, numa pista de 80, de 90, de 100, 110, isso aí é o achar dela, porque ele tem que andar pela lei, pela legislação de trânsito, obedecer a placa. Agora, se ele está em excesso de velocidade, quem vai cuidar dessas coisas é a legislação. Semáforos, câmeras, polícia, guardas municipais, eles que vão cuidar dessa regulamentação
da velocidade dos motoristas e não o passageiro em si. Tá bom? Então, um forte abraço. Fica aí você que é motorista de aplicativo da Uber, da 99, da InDrive, etc. Se fez sentido este vídeo para você, curta, compartilhe, comente. E se você já foi motorista de Uber, deixa aqui os seus comentários. Como é que você está se sentindo? Qual é a sua proposta de mudança, de sugestão, de melhoria? E também qual é a sua reclamação? Até o próximo vídeo. Valeu!